Diga ao teu anjo da guarda, eu digo ao meu, que ele não queira olhar para os nossos erros, pois estamos doloridos, contritos. Que ele leve ao Senhor esta boa vontade que nasce em nossos corações, como um lírio que floresceu no monturo. Não admitais o desânimo por causa das vossas misérias pessoais ou pelas minhas, por causa das nossas derrotas. Abri o coração, sede simples. Continuemos trilhando o caminho com mais carinho, com a força que Deus nos dá, porque Ele é a nossa fortaleza. Se amamos a nós mesmos de forma desordenada, há motivo para tristeza. Quanto fracasso, quanta pequenez. A posse dessa nossa miséria deve causar tristeza, desânimo. Mas se amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos os outros e a nós mesmos em Deus e por Deus, quantos motivos de alegria. É próprio da humildade que o homem, considerando seus próprios defeitos, não se envaideça. Porém, não pertence à humildade, mas sim à ingratidão, o desprezo dos bens que recebeu de Deus. E desse desprezo provém a preguiça e frouxidão, a falta de gosto pelas coisas espirituais, a tibieza, que é o sepulcro da vida interior. Quando vos sentirdes desanimados ao experimentar, talvez de modo particularmente vivo, a vossa própria miséria, será o momento de vos abandonardes por completo, com docilidade, nas mãos de Deus. Dizem que um dia um mendigo foi ao encontro de Alexandre Magno para pedir uma esmola. Alexandre parou e ordenou que o tornassem senhor de 5 cidades. O pobre homem, confuso e atordoado, exclamou: "Eu não pedia tanto." E Alexandre respondeu: "Tu pediste como quem és, eu te dou como quem eu sou. Das profundezas eu te invoco, ó Senhor. Ouve a minha voz, que os teus ouvidos estejam atentos à voz das minhas súplicas. Se guardardes, ó Senhor, a memória dos delitos, quem poderá sobreviver? Porém és indulgente e a tua lei me ajuda a reverenciar-te, Senhor. Em tuas promessas espero, minha alma confia no Senhor. Israel espera pelo Senhor mais do que as sentinelas noturnas esperam pela aurora, porque dele vem a misericórdia e sua redenção é copiosa. Ele, portanto, redimirá Israel de todas as suas iniquidades. Somos feitos de barro da terra, de limo terrai, de barro de moringa, frágil, quebradiço, inconsistente. Mas já tereis visto como se consertam essas vasilhas de cerâmica, que se quebraram em pedaços, com grampos, para que continuem servindo. As vasilhas assim recompostas ficam ainda mais bonitas. Possuem uma graça particular. Vê-se que serviram para alguma coisa. Se elas continuam servindo, são esplêndidas. Além disso, se essas vasilhas pudessem raciocinar, nunca teriam soberba. Não há nada de estranho no fato de se terem quebrado, e menos ainda de terem sido consertadas, especialmente se fosse algo insubstituível. E queres dizer-me, meu filho, com o que se pode substituir a alma? Apesar das nossas pobres misérias pessoais, somos portadores de essências divinas de valor inestimável. Somos instrumentos de Deus. E como queremos ser bons instrumentos, quanto menores e mais miseráveis nos sentirmos com verdadeira humildade, tudo o que nos faltar será provido por nosso Senhor. O Senhor ordena os passos do homem e se compraz em seus caminhos. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor lhe estende a sua mão. Talvez vos encontreis às vezes, não digo em coisas grandes, mas mesmo que fosse, o que porém não há de acontecer, perante a necessidade de viver em vossa vida pessoal a cena de Naim, narrada por São Lucas. Traziam um defunto para ser enterrado, filho único de sua mãe, que era viúva. Então, quando o Senhor a viu, movido de compaixão, disse-lhe: "Não chores." Aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Então ele disse: "Menino, eu te ordeno, levanta-te." Imediatamente o defunto levantou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. A vida interior é isso, começar e recomeçar. A vida interior consiste em fazer muitos atos de contrição, de amor e de reparação. Quero louvar-te, ó Senhor, porque me puseste a salvo e não alegraste os meus inimigos com a minha dor. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me curaste. Ó Senhor, tiraste minha alma da sepultura. Chamaste-me para a vida dentre aqueles que descem à cova. Cantai ao Senhor, vós, seus santos, e exaltai o seu santo nome. Outras vezes estareis de mãos vazias. Será o momento de recomeçar, de ouvir, como Simão Pedro, o mandato de Cristo que se escuta de novo. Navega mar adentro e lança as tuas redes para pescar. Simão respondeu: "Mestre, trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. No entanto, sob tua palavra lançarei a rede." E tendo feito isso, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompia. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para virem ajudá-los.
Eles vieram e encheram as duas barcas a tal ponto que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Recordando a miséria de que somos feitos, tendo em conta os fracassos causados pela nossa soberba perante a majestade desse Deus, de Cristo pescador, devemos dizer o mesmo que Pedro: Senhor, sou um pobre pecador. E então, agora a vós e a mim, como outrora ao apóstolo, Jesus Cristo repete o que também nos disse quando nos colocou em sua rede, ao nos chamar: eis hoc ion hominis eris capiens. Doravante serás pescador de homens, com mandato divino, com missão divina, com eficácia divina. Os teus pés de barro não se quebrarão, porque conheces a tua inconsistência e serás prudente, porque sabes bem que só Deus pode dizer: qual de vós pode me acusar de pecado? Quando chega a noite e eu faço o exame e faço as contas e tiro a soma é pauper servus et humilis. Eu digo muitas vezes: cor contritum et humiliatum Deus, non despicies. Eu não digo isso com humildade de fachada. Se o Senhor vir que sinceramente nos consideramos servos pobres e inúteis, que nossos corações estão contritos e humilhados, não nos desprezará, mas nos unirá a Ele, à riqueza e ao grande poder de seu coração amabilíssimo. E teremos o bom endeusamento, o endeusamento de quem sabe que nada tem de bom que não seja de Deus, que por si mesmo nada é, nada pode, nada tem. Eis-me aqui então, sou o Deus que anula os teus pecados e não se lembra deles. Vês, não me lembrarei deles, diz, e isso é característico da clemência, mas tu deves recordá-los para que deem ocasião de te corrigires. Paulo, embora soubesse disso, sempre se lembrava dos pecados que Deus havia esquecido, a ponto de dizer: não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. E Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Ele não disse: eu era, mas eu sou. Perante Deus os pecados estavam perdoados, mas diante de Paulo a memória deles persistia. O que Deus havia anulado, ele mesmo divulgava. Deus o chama de vaso de eleição, e ele se chama o primeiro pecador. Se ele não havia esquecido seus pecados, pensa como ele se lembraria dos benefícios de Deus. São Paulo é conhecido como o último dos apóstolos, mas também sente o mandato de evangelizar, como tu e como eu. Tu saberás como és. De mim, posso dizer-te que sou uma pobre coisa, um pecador que ama Jesus Cristo. Pela graça de Deus não o ofendemos mais, mas me sinto capaz de cometer todas as coisas vis que qualquer outro homem tenha cometido. Por isso, se os outros, porque o Senhor em sua bondade não os deixa ver a nossa fragilidade, nos consideram melhores do que eles, nos elogiam e mostram desconhecer que somos pecadores, devemos pensar e meditar no fundo do nosso coração com verdadeira humildade. Tamquam prodigium factus sum multis, et tu adiutor fortis. Cheguei a ser para muitos como um prodígio, mas bem sei que tu, meu Deus, és a minha fortaleza. Para que a grandeza das revelações não me envaideça, foi-me dado o estímulo da carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, e ele me respondeu: basta-te a minha graça, porque o meu poder resplandece e alcança o seu fim por meio da fraqueza. Por isso, de bom grado me gloriarei em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo faça em mim sua morada. Por isso, alegro-me em minhas enfermidades, nos ultrajes, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias pelo amor de Cristo, pois quando sou fraco, então sou mais forte. Deus, quando quer realizar uma obra, usa meios desproporcionados para que se note que a obra é sua. É por isso que vós e eu, que conhecemos bem o peso esmagador da nossa mesquinhez, devemos dizer ao Senhor: ainda que eu me veja miserável, não deixo de compreender que sou um instrumento divino em tuas mãos. Jamais duvidei de que os trabalhos que fiz ao longo da minha vida a serviço da Santa Igreja não foram feitos por mim, mas pelo Senhor. Ainda que tenha se servido de mim, o homem não pode atribuir nada a si mesmo que não lhe tenha sido dado do céu. Consideremos algumas palavras do Evangelho de São João. Simão Pedro diz-lhe: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, tu não podes seguir-me agora, seguir-me-ás depois. Pedro lhe diz: por que não posso seguir-te agora? Eu darei minha vida por ti. Jesus respondeu-lhe: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará sem que me tenhas negado 3 vezes. Por isso, quando com o coração em chamas dissermos ao Senhor que sim, que seremos fiéis a Ele, que estamos dispostos a fazer qualquer sacrifício, lhe diremos: Jesus,
com a tua graça, minha mãe, com a tua ajuda. Sou tão frágil, cometo tantos erros, tantos pequenos equívocos, que me vejo capaz, se tu me deixas, de cometer os grandes. Humildes, meus filhos, vede que Jesus Cristo beijou nossos pés quando beijou os dos primeiros 12, e Ele é quem é, e nós somos o que somos, pobres criaturas. Se formos fiéis, se formos humildes, seremos limpos, mortificados, obedientes, seremos eficazes em todo o mundo. Quanto mais humildes, mais eficazes. Não viemos para mandar, mas para obedecer. Viemos para servir, como Jesus, que não veni ministrare, sed ministrare. Meditai muitas vezes nas palavras do Batista. Illum oportet crescere, me autem minui. Convém que ele cresça e que eu diminua. Se queres ser grande, começa por ser pequeno. Se queres construir um edifício que chegue até o céu, pensa primeiro em lançar o fundamento da humildade. Quanto maior a mole a ser levantada e a altura do edifício, mais fundo deve ser cavado o alicerce. E enquanto o edifício que se constrói se eleva até o alto, aquele que cava os alicerces desce até o mais profundo. Então o edifício, antes de subir, se humilha, e seu cume é erguido após a humilhação. Não estranheis que eu vos diga que amo os vossos defeitos, desde que luteis para os eliminar, porque são motivo de humildade. Disse aquele que é o primeiro literato de Castela que a humildade é a base e o fundamento de todas as virtudes, e sem ela não há nenhuma que o seja. Se queremos perseverar, sejamos humildes. Para sermos humildes, sejamos sinceros. Sinceros com Deus, com nós mesmos e com aqueles que levam adiante a nossa alma. Ut probetis potiora, ut sitis sinceri, et sine offensa in diem Christi. Para que saibamos discernir o melhor e nos mantenhamos puros e sem tropeços até o fim. Assim perseveraremos. Sinceros com Deus. É difícil porque as pessoas tendem ao anonimato. As pessoas que têm uma função importante na vida pública costumam receber muitas cartas anônimas. Diante de Deus, há muitos homens que também querem permanecer no anonimato, que evitam encontrá-lo na oração pessoal e no exame. Quantos dos que ousam, na confusão da multidão, lançar um insulto grosseiro, uma vilania, à passagem do grande cortejo, emudeceriam acovardados se estivessem sozinhos, frente a frente, a descoberto, assumindo a responsabilidade por seus atos. A insinceridade, que leva ao anonimato e à covardia, a evitar a responsabilidade pelos próprios atos, levanta a mão desconhecida em meio ao tumulto da rua para despedaçar, com uma pedrada, o vitral gótico de uma catedral. A razão cristã, que nos faz amar a liberdade e a responsabilidade pessoal de todos os homens, deve tornar-nos amigos de conhecermos a nós mesmos, a fim de aceitarmos as consequências dos nossos atos livres. O exame de consciência diário dar-nos-á o conhecimento próprio, a verdadeira humildade, e, como consequência, nos obterá do céu a perseverança. Ó Senhor, Tu me examinaste e me conheces, nada do meu ser está oculto a Ti, pois a palavra ainda não está na minha língua, e Tu, meu Deus, já sabes de tudo. Onde eu poderia fugir do Teu Espírito? Para onde fugir da Tua presença? Se eu subir ao céu, Tu ali estás. Se eu descer aos abismos, ali estás presente. Se eu disser, a escuridão me ocultará, a noite será minha luz ao meu redor. Tampouco as trevas são densas para Ti, e a noite brilharia como o dia, porque para Ti as trevas e a luz são iguais. Sinceros com nós mesmos, ainda mais difícil. Já ouvistes dizer que o melhor negócio do mundo seria comprar os homens pelo que realmente valem e vendê-los pelo que acham que valem. A sinceridade é difícil. A soberba violenta a memória, obscurece-a e encontra uma justificativa para cobrir de bondade o mal cometido que não se quer retificar. Acumulam-se argumentos e razões que vão abafando a voz da consciência, cada vez mais fraca, mais confusa. Como a vontade tende para o bem ou para o bem aparente, a vontade nunca se moveria para o mal, se o que não é bom não aparecesse de algum modo como bom. As paixões, ou a vontade desviada, forçam o entendimento, fazem-no concordar precipitadamente ou evitar a consideração de certos aspectos contrários, a fim de que abrace antes outros que favorecem, que adornam de bondade aquela inclinação.